Oh, boa noite! Boa noite, Bela! Como você está, Ju? Tudo Tudo bom? ótimo, tudo bem, e você? Tudo bem, eu estava tão empolgada para esse papo, super, super empolgada de falar com você. Antes de começar, eu estava pensando, né, assim, todo mundo que está chegando aqui, né, eu falo que foram meus encontros que se encontraram. E eu estava pensando em você, era para a gente ter se conhecido. Por quê? Eu soube de você através de duas fontes diferentes, né? Quando você veio fazer o teu evento aqui em Londres, foi o quê? Mês passado? Uns 2 meses atrás, 2 meses atrás, né? Dois Mais ou meses, menos. foi em agosto. Eu recebi o convite através, né, do Mulheres do Brasil, né, da Ana Paola, do Sound Healing, e também uma amigona minha, Debinha, tinha mandado Deve. também para o grupo das amigas aqui em Londres. Então, duas fontes e no final era para a gente se encontrar. Bem-vinda, de volta a mim. Aqui você está, maravilhosa. Não, e é assim mesmo, né? Porque às vezes não dá para se encontrar naquele momento, algo acontece, mas é legal quando a gente sente afinidade logo de cara, né? Quando a gente conversou, quando eu fiz o convite para você ir para o evento e você já me deu feedback, a gente já começou a trocar várias ideias, já senti que ali ia nascer uma amizade, ia dar, a gente ia poder trocar umas figurinhas, ia ser bem bacana a nossa amizade. Como você falou, deu liga, deu Deu liga, liga. deu liga, eu amei, deu liga. E maravilhosa agora. Vou pedir para você se apresentar, né? Porque senão eu falo horrores, eu não paro de falar. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou escritora, relações públicas, tenho 6 livros publicados, então nesse momento eu foco bastante na minha escrita. Sempre livros de romances românticos, onde eu convido o leitor a passear comigo nos lugares que eu estou narrando, né? E tenho me envolvido bastante em eventos para mulheres, para a gente poder falar sobre desenvolvimento, sobre o processo criativo, sobre como é mudar, a gente morar fora, né? Então a gente tem feito essas trocas, tanto aqui na Itália, quanto tive a oportunidade de estar em Londres também, já na perspectiva de fazer na Suíça, e assim, quem sabe as portas vão se abrindo e outros países também eu posso estar com mulheres para poder fazer essa troca. E querida, você tem vários países para explorar com seus livros, né? Vários países para você ir para escrever as histórias, o que eu achei fascinante. E assim, Ju, voltando para o gancho, né, da nossa pauta de hoje, né? Histórias que nos transformam, né? Você com as tuas obras, né? Que você me explicou um pouco, e a gente vai estar falando mais sobre elas, né? Dessa descoberta, você não morar em outro país, você explorar outro país. Mas eu preparei umas perguntinhas para você, né? Porque você está na Itália também, você está em um tempo, né? Saiu do Brasil de mala e cuia, assim, a gente, na nossa conversa inicial. E falando assim um pouquinho, né, sobre raízes e mala de mão, né? No teu caso, que foi recente, as três coisas invisíveis que você sente que você sempre carrega com você, Ju, independente de onde você esteja, quais seriam? Assim, Olha, até explicando um pouquinho sobre a minha realidade da vinda para cá na Itália, né? Eu tomei a decisão de vir e meu marido veio a trabalho, tal, mas independente disso, a gente teve uma força aí dos dois de decidirem largar tudo no Brasil, eu saí do meu emprego e vir realizar esse sonho, porque era um projeto nosso de vir morar na Itália, né? E a gente veio assim com apenas uma mala cada um, né? Minha filha, eu tenho uma filha, então viemos só com uma mala cada um, na proposta de realmente assim focar no que era preciso, né? E aí respondendo a sua pergunta dessa mala imaginária, né? Quando eu tava lá decidindo a parte física do que eu iria levar, né? De uma casa toda, de uma construção toda de vida, o que que você vai colocar na mala?
né? Então tive que pensar na parte física, né? Quais as roupas necessárias, ou mesmo objetos que eu pudesse levar nesse primeiro momento, né, da mudança, porque, claro, depois eu já tive algumas outras vezes no Brasil, trouxe muitas coisas, mas também tem muitas coisas no Brasil. Mas uma coisa que eu percebi foi que o apoio da minha família, né, dos meus pais, do meu marido, é uma coisa que eu trouxe comigo como algo invisível aí que está dentro da mala que você está me perguntando, mas foram eles que me deram incentivo sempre, seja em todos os meus projetos, né? E nesse projeto de morar fora não ia ser diferente. Então, eu tive o apoio da minha família para realizar esse projeto, esse sonho. E outra coisa que eu percebi também tá dentro das relações, das amizades, né? Eu ficava, claro, acho que todas nós ficamos inseguras. Eu vou para um lugar onde eu não conheço ninguém, né? Já tenho toda uma rede de apoios aí no Brasil, em São Paulo, onde eu morava, como é que vai ser nessa nova cidade. Mas eu percebi que eu trago uma relação forte com as minhas amigas do Brasil e que isso não vai se perder, né? Não se perdeu e não acredito que isso vá se perder ao longo dos anos que eu ficar fora, que eu estou aqui. Primeiro porque a gente está sempre em contato nas redes sociais, telefonemas, então elas fazem parte sim da minha vida, mas eu acho que esse vínculo que eu tenho com algumas pessoas que são muito importantes para mim, lá no Brasil, isso veio invisível também nessa mala, comigo para a E é Itália. tudo, né? É o gás, né, meu bem, também, né? Sabendo que estão lá, né? Sim, Aconteça o que acontecer, estão lá para você, né, sim, também. sim. Gente, e assim, o que eu acho curioso, né? Porque você chegou, tu já tinha o quê? Antes de você chegar na Itália, você já tinha o quê? Cinco livros publicados no Brasil? Sim, 5 livros publicados, porque o último, Conexão 2, O Caminho da Transformação, é esse. Esse livro eu escrevi, o cenário é a Itália, né? Então, já no período que eu tô aqui, que eu resolvi escrever, e a história se passa em Firenze e também em Torino. E tem muito da minha vivência, do que eu morei um período em Firenze e meus estudos começaram quando eu estive lá, né? As ideias foram brotando e tal, e aí eu trouxe todas essas ideias e quando eu já estava morando aqui, eu escrevi o Conexão 2. Mas os outros livros eu já tinha escrito aí no Brasil, já estava trabalhando aí no Brasil. São quase 12 anos de carreira. Eu estava vendo ontem, fazendo uma memória aí das fotos. Quero ver se eu faço alguma coisa especial assim por esse momento. E fui ver que o primeiro livro eu lancei em outubro, 12 anos atrás, que foi feito o primeiro livro. Então tem aí uma trajetória, né? E Ju, assim, dos teus livros agora, né? Você já veio com essa bagagem antes dessa vida assim despatriada, como você tá agora. Você achou assim que agora que você tá mesmo abriu aí o portal de inspiração, já tem uma lista de lugares, de como é que você acha assim que juntando, né, essa tua experiência agora com sendo expatriada, assim, tu acha que tua criatividade está mais estimulada ainda desse lugar? Não sei se minha pergunta ficou muito clara, eu misturei tudo aqui. Eu acho que sim, por causa da imersão, né? É. Assim, como cada livro eu escolhi escrever num país diferente. E são Aí todo mundo. brasileiras, né? Para ressaltar, são brasileiras, que eu Sempre achei eu pego genial. uma protagonista brasileira e trago ela para morar num outro país, né? E as pessoas me perguntam assim: ah, mas como vem a ideia tal? A ideia vem das minhas próprias viagens, só que eu não sei explicar. De repente eu chego num lugar, eu acho que ele é super especial, dá um clique, eu falo: aqui merece uma cena, eu vou escrever um livro nesse lugar. Por exemplo, Conexão 1 foi em Istambul, por exemplo.
Eu tava no Topkapi, um palácio lá, e eu falei, gente, é incrível esse lugar, merece um romance aqui. Já fui bolando, a ideia já foi vindo. Depois fiz todo um estudo, entrevistei pessoas para poder entender mais sobre a cultura de Istambul e tal. Mas o que eu acho é isso, que como agora eu tô aqui na Europa, isso vai me facilitando na parte de pesquisa e abrindo a minha cabeça para também colocar uma cultura muito dentro da realidade, né? O que antes eu tinha que fazer estudos, entrevistar pessoas, aqui fica um pouquinho mais fácil, porque nesse momento eu estou vivenciando isso, né? No Conexão 2 que eu disse que eu escrevi sobre a Itália, eu posso ir muito ser muito fiel à realidade do que é morar aqui, do que é a minha protagonista Luísa percorrer as ruas de Firenze, tomar o café no Café X, entendeu? Assim, falar sobre os museus que existe lá, trazer toda a beleza daquela cidade, que no caso ela fez um curso de fotografia, então ela vai desbravar lá a cidade para tirar as fotos, para poder interagir ali com as pessoas que ela conhece, italianas, e foi um pouquinho do que eu venho vivenciando aqui, o quanto os italianos foram abertos comigo, essa receptividade, eu trago isso para a realidade da Luísa também, sabe? Luiz, olha aí, Luiz, ai, adoro. E assim, e você falando, sabe? Só você falando dessa tua imersão, porque querendo ou não, agora é uma imersão. Já traz uma outra autenticidade, né? Uma outra camada, né? Sei lá, os cheiros, enfim, como você falou, os lugares que, sei lá, dá muito mais Isso realismo, é talvez, né? perfeitamente sentido pelo leitor, sabe? Porque o livro, né? Quem pega aqui o livro físico fala, nossa, pode achar bonito e tal, mas não para pensar o trabalho que é a gente escrever. Tem todo muitos passos antes, né? Não é só a minha escrita, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que faz análise crítica, que depois vai para a editora e vai fazer a diagramação, o capista, né, que vai fazer a capa, tudo que a gente vai escrever na capa, na orelha, tudo isso é muito bem pensado. Né, para eu entregar um produto que eu acredito que seja um produto bom, que o meu leitor vai gostar, né? E tudo isso é muito bem estudado, né, com embasamento. E como eu paro para fazer as pesquisas, para fazer os estudos, depois o leitor sente. Então, assim, o feedback que eu tenho muito deles é: nossa, Ju, gostei muito do seu livro, eu me senti na Itália, eu me senti em Istambul, eu me senti em São Paulo no livro A Melodia dos Sonhos, eu me senti em Paris quando a tua personagem estava percorrendo aquele castelo, indo naquela cidade, porque eu vou contando ali, né, como é que é todo esse cenário, não é só o diálogo que é importante de entregar na história, do romance e tudo mais, mas toda a descrição e paisagens que envolve todo esse cenário, né? Ô, Ju, e antes, você falou, né, 12 anos que você escreveu o primeiro. A escrita foi uma coisa que desde nova, assim, ou foi uma coisa que tu descobriu no caminho, ou foi uma coisa que estava ali, a sementinha já? Não, foi por acaso, sabe? Durante a adolescência eu lia bastante, lia muitos livros de romance, então acho que eu fui influenciada muito por isso, porque era o que eu gostava de ler, basicamente é o que eu gosto de escrever, né? E fiz curso, comecei com um curso, assim, um curso mais rápido, tal, porque, eu gosto, tô tendo umas ideias e tal. E o primeiro livro não foi uma coisa profissional, eu digo, porque eu tive ajuda de amigos e eu fiz baseado nesse curso curto que eu fiz e fiz mais por mim, sabe? Foi um projeto assim meu. Eu quero escrever um livro, espero que as pessoas gostem, mas tá tudo bem se não gostar, porque eu vou publicar um livro. Só que daí depois eu fiquei muito feliz com o resultado, com o feedback das pessoas, tive muito apoio no dia do evento. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Então aí eu fui estudar, né, para entender as técnicas de escrita, saber fazer roteiros e tudo mais. Então eu fui estudar a partir do segundo livro.
eu já entro aí com técnicas e com conhecendo pessoas, né, que foram me ajudando a trilhar esses 12 anos aí, uma coisa um pouco mais profissional, né? Tanto que hoje eu consigo ajudar novos escritores, né, pessoas que, assim como eu, também estão nesse momento querendo escrever um livro, mas não sabe nem por onde começar, né? Que eu me sentia assim na época, não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo no meio que eu pudesse perguntar como eu fazia. Então, hoje eu tenho uma consultoria e mentoria para ajudar as pessoas que querem escrever o primeiro livro. Depois você vai ter que contar tudo pra gente, né? Mas assim, muito bacana porque, né, é aquela velha, teve até essa trend aí, começa depois melhora, né? Eu acho que é isso que para muita gente que tá nesse âmbito criativo, né? Essa o medo, né? Ter essa coragem, vou fazer, vai, porque muita gente eu acho que acaba também deixando a criatividade de lado, porque já pensa na perfeição, né? Tem que ter perfeito. Se não for perfeito, não vou fazer. Mas é o que acontece, se você não começa, como é que vai melhorar, né? Não, Luiz, eu tava até pensando, né, agora, porque ontem eu assisti uma palestra da Elizabeth Gilbert, aquela escritora do Comer, Rezar e Amar, né? E eu achei muito fantástica a ideia que ela trouxe nessa palestra, dizendo sobre o processo criativo, né? Aí ela faz toda uma análise da história, então pensando nos romanos, na época da Grécia, né? Como que era a parte criativa das pessoas, era tudo criado e eles colocavam um pouco através dos espíritos, né? Então, eles tinham ajuda, eles tinham acesso a algo mais espiritual para poder trazer a obra, a sua obra de arte, a sua obra que você estava realizando. Depois, quando a gente vai para o Renascimento, dá um salto aí na história e o homem começa a pensar mais ele como centro do universo, né? E não tem mais essa ajuda espiritual, então acaba trazendo um certo desconforto, porque ele não pode culpar que aquele trabalho não foi feito muito bem, porque não teve uma ajuda de alguém, entendeu, para fazer. Então era ele fazendo e ele assumindo esse trabalho, né? Mas que no final da história, depois você vai pensar, é uma junção hoje desses dois casos, porque eu acho que quando a gente se liga, faz essa conexão, né, com esse ser maior, com essa espiritualidade, com essas divindades, a gente abre um canal aí de conexão para acessar essa criatividade, essa bruma de ideias, a gente pega, né, essas brumas de ideias e coloca, porém, precisa da ação, né? Porque assim, para você, todos nós somos criativos, todos nós podemos criar algo novo, mas desde que você faça a sua parte, para que essas divindades também atuem aí com você, né? Ou os momentos de insight que a gente tem, que a gente fala, nossa, né, numa caminhada, eu estou ouvindo um podcast, eu falo, caramba, é essa solução que eu vou dar. Isso já aconteceu muito comigo, para minha personagem, para minha cena e tudo mais. Mas eu tenho que sentar todos os dias, a partir do momento que eu me proponho a escrever um novo livro, né? Então eu tenho um roteiro aí para seguir, eu tenho que sentar e escrever e fazer a minha parte, né? Porque eu ficar achando que eu vou só ter inspirações e colhendo ideias e que vai vir o livro pronto para mim, não vai, Tem né? disciplina, né, Ju? De você botar um tempo. E tão bacana que você falou da Elizabeth Gilbert. Na semana passada também teve uma entrevista com a Madonna, faz uns 9 anos, sei lá, que ela não dá para entrevista para o Jay Shetty, né, daquele podcast dele On Purpose. E ela fala justamente isso, Madonna. Todo o trabalho dela, é canalização, né? Que ela só gerenciou o talento, né? De vir as ideias e todo mundo tá, como você falou, tá disponível para todo mundo. Mas é você tá aberto, né? E ter a disciplina, né? Meio que para receber, né? Que tá tudo aí, tá tudo disponível para todo mundo. E maravilhoso, eu ia te perguntar, assim.
você aí, né, escrevendo os seus livros, né? O que que você acha assim que a ficção te permite revelar que às vezes a vida real não deixa tão fácil? Eu acho que o bacana de quando você é autora do livro, que você mexe, você faz a história assim como você quer, né? Você comanda muito mais do que você comanda a tua própria vida, né? Porque na vida a gente sabe que as coisas fogem do controle, nem sempre está dentro do controle, né? E eu acho que dentro da ficção, o bacana, o que eu vejo do autor é eu decido quem vai morrer, eu decido quem vai evoluir, eu decido o caminho dos Quem vai se protagonistas, apaixonar, quem vai ficar rico, quem não vai, é? né? Dá um bom trabalho aí fazer toda essa trajetória para que o final seja feliz ou que ela vença o desafio, porque no final das contas é exatamente isso a escrita, né? Você tem que ligar um ponto A, um ponto B, isso tem que ter nexo àquilo que você está escrevendo. O seu protagonista ele tem um comportamento dominante, você tem que sempre estar atenta a esse comportamento dominante e ele vai sempre vencer um vício, né? Um desafio para ele. Então a gente segue essa lógica do roteiro. Mas a grande verdade é que o final é o autor quem vai decidir se esse protagonista ele venceu o desafio, se esse protagonista ele não venceu o desafio, ou vai ficar naquele patamar ali do 0 a 0, né? Você ainda tem essa opção de deixar o final assim. Então, eu percebo isso, coisa que na nossa vida a gente já não tem muito controle, né? É verdade. E eu sei, eu te perguntei isso antes, né? Quando a gente conversou. Você tem nomes diferentes das tuas personagens, mas já sei que Luísa tá em dois, né? Conexão um, Conexão 2. Tem, assim, alguma das tuas personagens que você sente que guarda muito de você? Não, uma específica não. Assim, quem lê o Conexão fala. Eu já tive feedback de amigas próximas falarem: Ah, Ju, a Luísa é você. Ou então lê o livro Quatro Estações e fala: Ah, Ju, a Isabelle é você. Não é, nenhuma delas sou eu, não tenho conflito dos meus protagonistas, né? Eu até tento fugir muito das características físicas, justamente para pessoa, as pessoas que me conhecem achar, não confundir. Embora a linguagem é a Juliana falando, né? As pessoas sentem como é o meu jeito, como eu falo e tudo mais. Eu vou passar esse romance, essa narrativa, né, para o meu romance. De como eu falo, mas não. A única coisa que eu sempre coloco vai ter uma coisa que eu gosto, né? Assim, por exemplo, eu sou apaixonada por fotografia. É uma vontade grande minha de estudar mais, aprender mais sobre fotografia. Eu acho que é um olhar também criativo, né? De arte. Então eu gosto muito, então eu trouxe a fotografia para esse livro, Conexão 2, né? E assim, a Isabelle, na época que é o meu primeiro livro, ela é Relações Públicas, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época, tinha me formado na faculdade, super amando a minha profissão e tudo mais. E a Isabelle, ela muda para Paris porque ela recebe um convite para trabalhar numa rede de hotéis em Paris. Poxa, é um sonho trabalhar num hotel, também é uma coisa que eu pensava na época de trabalhar. Eu cheguei a trabalhar numa rede de hotéis em São Paulo. E, enfim, então tem essas nuances da Juliana que curte isso, né? Que curte viajar, mas não, os conflitos, os amores não tem nada a ver comigo, né? Não, bacana, bacana, Juju. E assim, aqui o De Volta a Mim, né? Muito do nosso foco, né? São expatriadas, né? Quem tá construindo, né, vida fora do Brasil, quem tá fora do Brasil, né, um tempo. O que que tu acha assim, da tua trajetória? A gente começou falando um pouquinho do que você trouxe, né? Mas desse tempo que você tá aí, que tu acha assim, os momentos até então, até agora, assim, que te exigiu mais resiliência nessa tua nova história, nesse livro novo aí que você começou aí na Itália?
Olha, falando de resiliência, não tem nada melhor do que eu falar sobre esse meu livro, Uma Taça na Vida. O que que acontece? Uma Taça na Vida foi um projeto pessoal de vir para a Itália no período, logo um pouco depois da pandemia, ainda estava durante a pandemia, mas um pouquinho depois, quando já tinha liberado, né, para a gente poder sair de casa e viajar. Eu larguei o meu emprego, como eu falei para vocês, e vim para a Itália. Meu marido trabalhava online, minha filha ainda estava estudando online, e eu falei: bom, eu vou escrever um novo livro, esse vai ser meu projeto. Porém, para ser um projeto desafiador, né? Porque eu vou escolher uma cidade na Itália, vou morar lá e vou escrever um livro, eu não estava achando tão interessante. Então, o que que eu fiz? Eu decidi com meu marido que a gente ia morar cada mês numa cidade diferente, sendo cidades grandes, cidades pequenas, às vezes a gente tinha carro, às vezes a gente não tinha carro, sempre a gente morava em Airbnb. Então, isso foi um poder de resiliência enorme para a nossa família, porque a gente estava totalmente fora da zona de conforto, né? Zona de conforto emocional e zona de conforto físico ali, né? Porque às vezes era um apartamento incrível, igual a foto da internet, outras vezes não era tão incrível, a localização a gente não conhecia, então achava que era boa e não era. Então ali eu acho, naquele momento foram 6 meses que eu fiquei mudando de cidade todos os meses, né? E quando eu mudava de cidade, na primeira semana eu já tentava montar uma rotina, eu já ia atrás de uma academia, eu já via um supermercado, eu já começava a pesquisar quem que eu ia entrevistar, porque cada capítulo eu trago um tema diferente, né? Eu criava um tema e ali eu desenvolvia as entrevistas e o conteúdo que eu ia colocar, porque assim, eu não quis escrever um livro que fosse um diário de viagens, e sim compartilhar com as pessoas, como eu falo, o meu despertar numa vivência na Itália, né? Então, compartilhar com as pessoas como era realizar esse projeto de viver fora, como era sair da zona de conforto, como era desenvolver essa resiliência, como era trabalhar o minimalismo, né? Porque também nessa situação a gente veio com uma mala média para 6 meses, onde você ia pegar várias estações, né, Foram do seis ano. cidades diferentes, Ju. 6 cidades em 6 meses. Cinco, porque Torino eu repeti Ah, e foi tá. por isso que eu decidi morar em Torino, né? Todo mundo me pergunta, por que que você acabou decidindo Torino? Eu comecei por Torino, gostei, fui descendo, porque o nosso pensamento era vir do norte ao sul por causa do clima, né? E quando chegou em janeiro, que seria o último mês, a gente falou: gostamos de Torino, vamos voltar para Torino só para sentir o que que é o inverno, se eu vou conseguir morar em Torino, o que que seria o inverno. E aí a gente morou um mês aqui, né, janeiro todo, e falamos: ok, o inverno não é tão Tão difícil assim, assustador, né? tão assustador. Até porque a Itália tem muito sol, né? Acho que a diferença talvez aí de Londres seja essa, que aqui faz o frio, sim, mas Torino neva bem pouco, é bem difícil nevar. E aí tem todo aquecimento dentro dos lugares, né? Mas tem muito sol, então acho que isso gera energia para a gente sair. Então a gente tomou a decisão que seria Torino, a nossa cidade, né? Que a gente arriscaria. E voltamos para o Brasil, moramos 6 meses, ajeitamos toda a vida para poder vir para cá. Então eu acho que da parte da resiliência foi bem forte esses 6 meses. Não que quando a gente tenha tomado a decisão de vir, tenha sido fácil, né? A gente conhecia a cidade e tal, poucas pessoas ainda nesses 2 meses aí que eu vim para. Eu conheci algumas brasileiras e Inclusive, minha amada amiga Débora, deve, o melhor Instagram, Segredos da Itália, que foi exatamente. entrevistada para o seu livro também, tá? E tô louca para ler. Debinha, beijo, né? Beijo, Deb. É isso aí. Ela foi entrevistada logo na reta final, nesse segundo momento que eu tive aqui em Torino. A gente vai falar sobre dança quando a gente começou a conversar no almoço. Ela me falou das experiências dela com a dança.
E eu falei, nossa, eu também fiz balé por 10 anos, sapateado, jazz, e assim foi unindo, e eu fui trazendo toda essa história da dança, né, desse movimento no corpo, o quanto isso transforma, o quanto a gente cria também através da dança, de deixar o corpo se levar, e assim foi fluindo aí também o conteúdo, baseado na minha conversa com a Deb. E ali eu tenho uma pergunta para você, quer dizer, eu ainda tenho várias perguntas para você, mas assim, pensando, você falando nessa questão da resiliência, muita gente também assiste, né? Quem assiste também aqui, né? O De Volta a Mim, tem esse sonho também de morar fora, ou tá aqui há muito tempo. Qual seria, assim, o teu conselho com essa, né, bagagem aí que você, né, tá adquirindo? Uma brasileira que está pensando em fazer a sua primeira mudança para fora, né, do país, para fora do Brasil, o que que você diria para essa brasileira assim que está, né, querendo que nem você, meu sonho, vou embora, né, pegar a mala, tchau. O que que você diria assim agora quando você pensa, né, na tua vinda, enfim, tudo que você passou? Eu acho que tem que arriscar, tem que vir, né? Eu sempre brinco assim que para tomar decisão você não pode colocar um pé em cada canoa, né? Porque um pé em cada canoa vai abrir, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então acho que se você tem a vontade de vir morar fora, é o momento de você colocar os dois pés na mesma canoa, né? E seguir em frente. Claro que toda e qualquer decisão a gente fica com medo do desconhecido, né? Isso é normal. Mas se a gente não vence esse medo do desconhecido, você nunca vai saber. Era uma coisa que eu pensava, né? Ah, eu quero morar fora, mas será? Mas será que vai ser melhor? Mas será que eu vou conseguir trabalhar? Mas será que eu vou ter amigas? Mas será que a minha filha vai se adaptar? Quer dizer, eram perguntas que todas nós temos. E ao longo do tempo tudo foi se ajeitando, mas eu tive que pegar uma canoa e vir. Até porque uma coisa que eu sempre penso quando eu tomo as decisões é: se tudo der errado, eu volto, né? O que é o Brasil, a realidade, ou a nossa rede de apoio, de família, para quem tem os irmãos, tem os pais, tem amigos, enfim. A gente sabe que a gente pode voltar, né? Então, melhor se arrepender de vir aqui, às vezes nem pode dar, não dá certo, né? E você volta, mas é bem melhor do que você ficar plantando todo esse sonho, né? E nunca realizar. E não riscar, só se vive uma vez, né? Maravilhosa, só se vive uma vez. E eu acho que também é um outro ponto aí, né? Quando a gente tem esse sonho, né? A gente vai meio essa intuição, né? É para você ir, é porque tem algum tesouro aí no arco-íris de baixo, né? Não é fácil, mas assim, é tanta coisa. Claro, a gente também do Brasil de vez em quando pensa que só tem um glamour, tem um pouco de tudo, porque é bem diferente, como a gente sabe, né? Mas assim, outra coisa que eu ia reiterar, que eu vejo que você é muito boa nisso, com redes e comunidades. Tu também é super inserida, né, Ju? Assim, pelo que eu acompanho nas tuas redes também. Sim. Tá sempre fazendo grupo, tem clube do livro também. Conta um pouquinho aí, o que que você achou, assim, essas ferramentas, quando eu digo ferramentas, assim, eu diria essas estratégias, né, de você conseguir se integrar, né, ao país também. O que que você tem feito? É, eu Conta acho, aí. eu acho assim, você tem que se abrir, né? E ir para fora de casa. E conversar e conhecer pessoas. Você sabe que no começo que eu cheguei aqui, eu ficava, ai, como é que eu vou trabalhar, né? Com um livro que é escrito em português e tudo mais. E aí eu estava muito preocupada em traduzir os meus livros para poder atender o público italiano, por exemplo. Né? Eu falei, meus livros todos, já tinha 5 livros, como é que eu vou traduzir tudo isso, esse investimento e tudo mais? Foi aí que eu tive a sacada de falar, peraí, né? Quem disse que eu só posso trabalhar para italiano porque eu moro na Itália? Olha a quantidade de brasileiros que moram fora, e não só na Itália, mas em toda a Europa, que geograficamente para a gente favorece, né? Tô muito próxima aqui da França, da Suíça. É, Aí, depois que eu abri esse campo de visão, eu entendi que eu podia trabalhar com os meus livros em português
para brasileiros que moram fora. Porque assim, eu tenho saudade de ler os livros em português no Clube do Livro, como você citou, entendeu? A gente baixa muitos livros no e-book, tem a Amazon, tudo isso auxilia a gente. Claro, eu também gosto de ler em inglês e em italiano para treinar a língua. Não estou dizendo que eu só gosto e acho que a gente tem que ler em português, não é isso. Mas Eu amo assim, ler em português, maravilhosa. Eu amo, eu acabo lendo mais assim, né, em inglês, mas ai, é um conforto, né? Porque é é um tão quentinho, conforto. é tão E livro de romance maravilhoso. é aquele assim, para você pegar nas férias, para pegar em viagem de trem. Eu sempre, né, o pessoal sempre posta com os meus livros né, no trem, nas viagens, final de semana, que você vai para um hotel gostoso. São livros finos, livros rápidos, tal. E então é isso. Aí eu entendi o nicho que eu podia trabalhar, né? E aí, diante disso, eu falei, bom, então eu vou começar a conhecer mais brasileiros, entrar mais nessas rodas de brasileiros. E todos esses grupos que eu faço parte apoiam muito as mulheres. Eu fiquei, assim, do Mulheres do Brasil em Milão, por exemplo, eu não conhecia ninguém em Milão. Eu tinha feito o evento aqui em Torino, aqui eu já tenho uma rede de contato, já era uma coisa certa que se eu fizesse o lançamento do livro aqui, alguém ia, né? Que eu não ia estar sozinha. Mas aí uma amiga falou: ah, faz em Milão. Eu falei, mas eu sei que Milão tem vários brasileiros, mas eu não conheço ninguém e tal. Aí comecei a bater nas portas, a me apresentar e, sabe, sem medo, na cara e na coragem. Olha, eu sou Juliana, escritora independente, tenho os livros em português, trabalho com mulheres, faço evento, falo sobre processo criativo, tá? As pessoas foram acatando minhas ideias, me ajudando, uma foi indicando para a outra. Conclusão, o evento foi um sucesso. Foram brasileiras assim de várias partes aqui da Itália, não foi só de Milão. Isso que me surpreendeu muito, delas se moverem de outras cidades para ir para o evento de uma brasileira que elas nem conheciam, entendeu? E foi isso que eu também falei para Paola quando eu fui aí para Londres. Vamos que a gente vai abrindo portas, vai convidando brasileiras e de novo a gente foi abraçada carinhosamente pelo grupo, né, que a Paula conhece, que elas foram e tudo mais, compraram os meus livros, foram super atenciosos comigo. E eu acho que é assim, acho que a gente tem que ir fazendo essa rede de contato, mas tem que sair de casa, você tem Tem que que sair vencer da esse medo, bolha, essa tá? vergonha, não sei, né? Tem que se Eu achei, não, eu mostrar. achei incrível, foi um sucesso em Londres, meu bem. O evento, né, deu sold out, vai ser assim, meu bem, daqui onde você É, for no mundo, mas voltando, né, para a questão de quem está saindo, nunca, claro, a gente tem que se integrar à cultura, né, tem que aprender a língua porque é sim, parte do processo, mas não subestimar essas redes, porque para mim também mudou tudo. Eu tô fora muito, eu tô mais fora, eu tô fora mais tempo agora do Brasil do que no porque Brasil, mas assim, é, as redes são essenciais para você conseguir, né? As redes da nossa língua é muito importante para mim. Nossa, o Clube do Livro, né? O Mulheres do Brasil é a tribo, né? É a rede de suporte, é o acolhimento, é o pertencimento, né? Para gente que está fora também. E o que é bacana, todo mundo se apoiando, né? Que é muito, muito bacana. isso Nossa. que você está falando do pertencimento vem até de encontro ao tema que eu trago no Conexão 2, porque essa rede de italianas que eu tenho aqui de amigas, né? E como eu falei para vocês que eu fui apoiada, fui muito bem recebida quando eu cheguei aqui em Torino, né? Pelos italianos também. Eu trago isso no livro porque a Luísa ela conhece a vizinha dela e a vizinha ela tem um grupo de amigas onde elas tricotam, fazem crochê, né? E eu até brinco no livro que é um grupo de tecer ideias, porque enquanto elas estão tricotando, fazendo crochê, elas estão ali desabafando, né? Trocando ideias. São mulheres italianas de algumas faixas etárias, cada uma faz um tipo de trabalho. Então a Luísa é acolhida por esse grupo e é ali que ela vai começar a se abrir, né? E trazer os conflitos dela
E ela coloca bem isso, né? Quando eu me sinto fazendo parte desse grupo, esse pertencimento, ela se abre para realizar o projeto que ela quer realizar na vida dela, né? Então, e essa visão veio muito do que eu senti aqui delas, né? Eu me senti pertencida, então as coisas foram fluindo melhor, né? E outra coisa, voltando para o começo da nossa conversa, você falando de Elizabeth Gilbert, né? O crochê, né? O canal aberto ali, a criatividade pegando, né? Enfim, e vindo essa troca, né? Essa conexão. E assim, também voltando para o começo, né? Falando das malas, né? Vieram com poucas malas, né? Essa mudança te ensinou a viver com menos, né? Deixar uma vida toda montada para trás. E hoje, assim, o que que significa mais para você, né? Essa experiência te ensinou a viver com menos, mas o que que virou mais para você nessa mudança, assim, em outro país? O que que significa mais para você hoje? Viver com mais. Ah, hoje eu valorizo muito o tempo, a liberdade de tempo, né? Acho que um dos motivos que me fez largar meu emprego em São Paulo era sair daquela loucura da cidade. Eu estava muito estressada, cansada, já trabalhava há 18 anos no mesmo lugar, então eu percebi que aquilo não estava mais me fazendo bem e eu nem tinha mais espaço para executar a parte criativa que eu tanto gosto, né? Eu estava engessada ali e eu não tinha tempo mais para mim, né? A gente é muito consumido, né? Em cidades grandes assim, com o trânsito, com o número de coisas de compromissos que eu tinha, tal. Hoje eu valorizo muito o tempo que eu tenho, o tempo que eu tenho para mim, o tempo que eu tenho para minha família, o tempo que eu tenho com as minhas amigas para fazer coisas que eu gosto, né? E eu não abandonei o meu trabalho, né? Muito pelo contrário, eu me Expandiu, né, Ju? reinventei exatamente, Expansão. sem ter o estresse. E, e assim, isso me vem sempre na mente quando eu tô num lugar incrível. Aqui tem o Palácio Real, né? Da família Savoia. Eu estar numa segunda-feira, no meio do jardim do Palácio Real, e num lugar onde eu sentei naquele banco do Palácio Real e desejei morar aqui em Torino, eu dou muito valor a isso, né? A esse tempo que eu tenho de olhar para mim, né? De fazer coisas que eu gosto e de me sentir viva, me sentir contribuindo, sabe? Eu me arrepiei toda, tô falando isso, sabia? Sentar no banco, eu fiquei toda arrepiada, né? Vivendo o teu propósito, né? É uma coisa que te expande, que te, né? Enfim, te dá prazer. Nossa, isso é muito poderoso, muito poderoso. E como você falou, assim, também eu vejo muito na minha área, né? Carreiras. Eu acho que principalmente, né? Mulheres, chega um ponto a gente quer mais, assim, em termos de significado, né? Fazer alguma coisa mais alinhada com a nossa essência, né? Quando a gente tem mais clareza do que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer, o que estimula a gente, o que faz a gente expandir, né? E Ju, outra coisa. O que você achou aí que você não viveria sem e que hoje em dia você descobriu, nossa, eu não preciso disso, não precisava, sabe? O que você diria? Olha, algumas coisas materiais, né? Porque aqui, como eu falei, é bem menos. Então, no começo eu achei que eu ia precisar de tudo aquilo que eu tinha. E hoje eu vejo que eu não preciso, tanto que eu já voltei para o Brasil algumas vezes e não trouxe. Aqui a vida é muito mais simples, tudo muito mais descomplicado. É, talvez assim o serviço que a gente tinha, né, no Brasil, isso às vezes ainda sinto falta de ter um pouco mais de serviço. Mas no final, assim, você olha o outro lado que aqui que a gente tem, né? Acho que eu sou muito assim de colocar na balança e não ficar focando o que deu errado ou o que não é bom para focar no que é bom,
né? Não por acaso que eu estudei a psicologia positiva e a filosofia da psicologia positiva é exatamente essa, não é você acreditar que tudo vai ser positivo na tua vida, que tudo vai dar certo, não é isso, é o olhar que você tem para as coisas, né? O olhar para aquele problema, para aquela situação, que difere na situação em si, né? Então, hoje eu vejo muito mais o que é positivo aqui, o que eu ganhei de estar aqui, a tranquilidade, a segurança, Andar nas ruas sem se andar. preocupar, né? Para mim, eu acho que a coisa Exatamente. que não tem preço é a segurança, andar nas ruas. Eu também fico que nem você, abestalhada, assim, sabe? Alguns lugares, gente, parece que eu tô num filme, né? A gente fica, Sim. meu Deus do céu, parece que tá um filme, mas eu também concordo demais que a gente simplifica muita coisa. A vida fica mais simples, né? No Brasil, de vez em quando, é muita coisa, acho que fica A até gente é mesmo assim, atropelada, né? a gente fica atropelado até mesmo assim em questão a mesmo sem apoio, né? No caso, né, assim, família, né, que você não tem tanto, mas assim, você acaba se envolvendo mais, até mesmo, né, com quem tem filho, né? Tudo mais simples, né? Claro, é desafiador a época de férias, porque você não tem família, mas tem vários outros recursos, né? Tem campo de férias, tem isso, tem aquilo outro. E outra coisa também que eu amo, eu diria assim, né? As viagens da escola dos meus filhos. É um British Museum, vai para o parlamento, né? Vai para o National Gallery, vai, enfim, assim, são umas coisas que você fica, nossa, uau, né? Assim, Ela sai da bolha, sim, né? O sai que da eu percebo bolha. é isso. Hoje a Júlia tem amigas assim de várias nacionalidades e é tanto bom o lado cultural, da possibilidade dela falar línguas e tudo mais, mas o que eu vejo mesmo é de não conviver com uma única cultura, né? E saber ali respeitar as outras culturas, os outros jeitos, aprender com as amigas. É muito legal essa troca e ela tá tendo a oportunidade muito mais cedo do que eu tive, né? Então, Ah, não tem preço, né? Realmente, assim, dessa na escola, né, as línguas, né, gente de todo lugar do mundo que você acaba se deparando, realmente faz uma diferença. Ju, agora conta mais das tuas mentorias, vai, que eu tô curiosa, porque assim, muita gente, como fala, né, teu filho plantar árvore, não sei o quê, escrever o quero livro. escrever um livro. Quero escrever um livro. Conta um pouquinho pra gente como é, né, das tuas mentorias, como é que você auxilia, conta tudo. Então, é como eu falei, eu já estive nesse lugar de quem queria escrever o primeiro livro, né? E não conhecia ninguém que pudesse me ajudar. Então, hoje, através aqui do Instagram, as pessoas me procuram, acho que é a rede que eu mais atuo e mais fácil mesmo de me achar. Entra em contato comigo e aí eu tenho um primeiro bate-papo para eu entender em que estágio você tá, porque eu já peguei pessoas que só têm a ideia, nem colocou nada ainda no papel. Tenho pessoas que já escreveram o livro, mas querem meu auxílio de uma visão, dando uma análise crítica, colocando aí um pouco das técnicas, né, ajudando a fazer assim essa ligação, né, do começo, meio e fim, observar tudo isso. Então, diante dessas diversidades do ponto que se encontra aquele autor, né, eu criei a consultoria e a mentoria. Na consultoria, eu vou trazer para você mais as informações de como funciona esse meio, né, para que aquele autor ele entenda como é que depois que ele escreve, quais são os passo a passos que ele deve seguir, né? E eu auxilio ele, caso ele queira, encaminho para uma editora, se for no Brasil, os fornecedores que eu tenho lá e tudo mais. Ajudo na parte orçamentária, para ele poder entender quanto custa, né? Porque aí vai depender do caminho que ele vai seguir, se ele vai fazer uma autopublicação, se ele vai correr atrás de uma editora publicar da maneira tradicional, por exemplo, que é a mais difícil, que seria a editora ir atrás do autor e comprar os direitos autorais e tudo mais. Então eu vou explicar todo esse caminho para ele e depois cabe a esse escritor, que daí é a parte difícil, ele sentar
e escrever, porque a gente monta o roteiro, né? Eu ajudo ele a dividir a história, a montar o roteiro, mas aí ele vai caminhar sozinho. Tem um escritor que fala: não, Ju, eu quero que você caminhe comigo, né? Aí a gente entra para as mentorias, que aí esse escritor ele vai estar escrevendo o livro e ele envia para mim os textos e eu vou auxiliando ele, ajudando nas ideias, ajudando na construção de toda a história, acompanho o livro inteiro, né? Até que ele vá para a editora e tudo mais. Então, eu achei que esses dois caminhos eu ajudo é, autores diferentes, porque tem autor que consegue trabalhar sozinho e segue sozinho e depois só me manda o texto para eu fazer essa análise crítica, por exemplo. Ou tem autor que quer todo o auxílio do começo ao fim, então eu também posso auxiliar dando a mentoria. Ju, e outra coisa, teus livros, hein? Para quem tá aqui, né, fora, como é que a gente compra, né, quer ler em português? E eu acho que é tão bacana também, porque tem toda essa fora do país, né? Enfim, contando essa realidade de viver em outro lugar. Conte tudo, onde é que a gente acha os seus livros? Eu tô louca para ler. No Brasil, o que que aconteceu? Eu fazia bastante eventos, né? Depois que vim para cá, eu deixei o estoque lá e hoje eu entrego para o Brasil todo. Distribuo, não tem problema nenhum, eu tenho pessoas para me ajudar lá e encaminho. Quando eu cheguei aqui, eu falei: nossa, como que eu vou fazer, né? Porque os livros não estão em livraria e tal. Aprendi também, super simples, e envio pelo correio. Então, o bacana que eu acho é que eu consigo autografar o seu livro, né? Ai, ótimo. Diferente de ser quando você compra numa livraria, eu consigo fazer dedicatória para você. Tem gente que compra para dar de presente para amiga, então eu faço a dedicatória para amiga, encaminho para o país que você tá, então você recebe, né, Ah, diretamente na tua mas no casa. mundo, eu achava que era só no Brasil, então você consegue encaminhar para Não, vários aqui países. também. Aham, Que aham. maravilha! Ai, isso é maravilhoso. Já é uma Sim, inspiração, não, aquela faço pacotinho pessoa. de presente, coloco a dedicatória para a pessoa que você vai presentear, ou se é para você, faço o autógrafo direcionado para a pessoa que está comprando, mando pelo correio. Em uma semaninha aí chega nos países aqui perto, nas cidades, né, perto de Torino, também já enviei para vários lugares na Itália. Isso para quem gosta do livro físico, que é autografado, ou de repente, como eu falei, para dar de presente é bacana chegar Eu físico. amo dar livro de presente. Eu acho que é um dos presentes que eu mais gosto de dar é livro. Eu adoro também ganhar livro. Gente, fica a dica. Adoro ganhar livro. Aquela bem Não, e olha louca. só, você chega na casa da pessoa, né? Você geralmente, sei lá, leva uma garrafa de vinho, flores. Por que não ser diferente e levar um livro, sabe? E é um custo super baixo, né? Para você presentear com um autógrafo, ser uma coisa bem personalizada, né, para tua amiga. Então eu encaminho, se programem aí para Natal, aniversário, Ai. amigo secreto, tem Amigo todo secreto é esse. até para aquela amiga que você sabe que tem um sonho, jogar tudo pra cima, vou viver, quero morar ali, já tem Você inspiração para sabe morar na que Itália. isso aconteceu com uma leitora, ela me achou que a outra maneira de você comprar meu livro é através da Amazon. Todos os meus livros estão na Amazon, você compra como e-book, né? E Certo. o Uma Taça na Vida agora você também consegue comprar ele físico, é, pedir para imprimir e ir direto para tua casa. E aí a pessoa me achou é, pela Amazon, né? Deve ter digitado Itália, alguma coisa assim, me achou, falou: ah, eu vou ler o livro dela, porque ela queria vir morar na Itália. Depois ela leu, ela disse que adorou o livro e que eu era muito, estava incentivando muito ela a fazer isso, que ela queria. E aí depois ela começou a conversar comigo por direct, né? Ela falou assim que queria que eu autografasse o livro e mandasse para a mãe dela, que ela comprou o e-book dela, queria dar de presente para a mãe o livro físico, porque ela queria provar para a mãe que tinha dado certo com uma pessoa, né? Então ela falou assim: ah, você escreveu um livro, você tem credibilidade, porque você já mora aí, porque tá dando certo. Então deixa eu enviar para minha mãe, porque depois que ela ler, eu vou falar: então, sabe, eu também tô pensando em mudar para Itália. Ela também estava tirando cidadania. Então, assim, achei interessante ela me dar o feedback, porque de alguma maneira o meu livro incentivou, né? Caiu Ela nas também mãos tem esse dela. sonho.
caiu nas mãos dela. Não foi ao Certo. acaso, meu bem. Não, não Sempre tem foi. alguma coisa. Mas olha, isso é genial. Ai, a gente já está quase uma hora, parece que foram 5 minutos. Ô, Ju, e não dos livros. E uma coisa que eu ia te perguntar, né? Esse projeto, né? O De Volta a Mim. Eu tenho, né, pra gente acabar umas perguntinhas e vamos tirar foto também. Quando você escuta assim a frase de volta a mim, o que que ela desperta para você? Ah, eu acho que é esse voltar para dentro de si, mas um voltar para dentro de si com amor, com autocuidado, sabe? É aquilo que a gente estava falando de como é precioso os momentos que a gente vive aqui, né? O que eu percebi que eu fiz essa transição, né? De sair do estresse que eu estava, de um momento, que foi uma fase, né? Um momento sem propósito, para passar para esse momento com mais propósito, com mais serenidade. Tendo esse olhar mesmo para mim, que eu acho que é importante, né? Quando a gente faz esse autocuidado e esse desenvolvimento para a gente, fica melhor até para todos que estão à nossa volta, né? Aquela história lá. é, das máscaras do avião, eu acho muito coerente, né? Quando você fala, primeiro você coloca em você para depois você cuidar do outro, é muito verdadeiro isso, porque como que a gente vai cuidar do outro, né? Se a gente não faz esse processo, esse resgate com a gente, esse olhar para a gente, esse cuidado conosco, né? Então eu acho que é isso, esse autocuidado, Amei, da máscara de oxigênio. Gente, eu uso sempre isso. Nossa, né? né? A gente quer fazer tudo. Eu acho que como mulher, né, querem, né, fazer tudo por todo mundo, não é pela gente. Primeiro começa aí, né? Tem pessoas que podem interpretar, às vezes, até como egoísmo, né? Mas eu não acho que é egoísmo quando você deixa de fazer alguma coisa. Se você for pensar na maternidade, né? Nos filhos, que a gente no começo abre mão de muita coisa. Mas tinha momentos ali mesmo que eu já olhava e falava, não, eu preciso sair, eu preciso da minha aula de yoga, eu preciso da minha massagem, né? Porque assim, se eu fizer isso, eu vou voltar para casa mais calma, com mais paciência, com mais querendo realizar, tá com a minha filha, tá com os meus amigos, tá com, né, com a família. Então, não é um egoísmo, e sim, né, um amor meu, um amor próprio, porque eu amo as outras pessoas que estão à minha volta, né? E reverbera para todo mundo, né? E uma coisa que eu falo Isso, sempre para mulheres, gente, especialmente se você tem uma filha ou um filho, já vai repercutir a forma como a gente lida com a gente, né? Nossos filhos estão assistindo, né? Para sim, ter esse equilíbrio, esse balanço, saber que é importante a gente, né, se alinhar com quem que a gente é, o que que a gente veio fazer aqui, né? sim. Essencial. Meu Deus, estamos chegando ao fim. Eu amei. Eu fiquei assim, quando a gente conversou, você, né, com todos os teus livros, Ju, eu fiquei assim muito, muito empolgada, porque com certeza, né, você está inspirando pessoas a reescreverem suas histórias e principalmente com esse olhar de expatriada, porque você está vivendo isso, meu bem, né? Sim, sim. Né? Ai, maravilhosa demais. Eu não vejo. Luísa, eu posso passar uma mensagem para. Claro, deve, deve. Quando a gente falou do banco, lembra lá do Palácio Real? Como eu falei para vocês, eu sentei lá no banco e tive todo o olhar ali do palácio, é um jardim lindo mesmo. E aí eu falei, é aqui que eu quero morar, né? Eu tomei essa decisão naquele momento. E naquele momento eu escrevi uma poesia, né? Que eu gostaria de ler, é uma coisa bem rápida, mas que faz um fechamento muito condizente aí com tudo que a gente conversou, com o projeto de morar fora e com todo esse encorajamento que eu trago aí para as pessoas que estão acompanhando a gente. Então era assim quando eu estava sentada lá, né? Os sentimentos de desapontamento e falta de ânimo me empurraram para o desânimo, me enroscaram no tédio como um trabalho maldito. Dei um basta, encerrei o ciclo vicioso. Procurei uma resposta que pudesse me salvar. Dentro de mim encontrei um fio de esperança, olhando o papel e a caneta. Adormecidos em cima da escrivaninha do quarto, meus olhos brilharam, as ideias brotaram.
Os portões se abriram e a lista de sonhos desceu a sinuosa escadaria. Um a um se apresentou, porém o mais vigoroso ressaltou. Viajar e desbravar as oportunidades do mundo parecia algo simples e totalmente revelador. Sou uma escritora romancista. Viagens românticas me inspiram, cutucam a minha criatividade de forma latente. Comida, cultura, arte e história, embrulhados em papel de presente. Elementos existentes no país que escolhi, fazer o meu resgate de alma. O furor da liberdade me trouxe de volta à vida, ao encontro da minha missão. A luz se acendeu na mente, trouxe um livro romântico, reflexivo, divertido e transformador. Página a página eu me descubro, e o processo de crescimento caminha com o vento, alegre, leve, uma brisa instigante. Que lindo! Ai, vai sair no livro. Tá no livro, é? Sim, Gente! é o último capítulo do livro, e traz isso, né? Então, assim, eu consegui vir morar aqui, eu consegui realizar esse projeto, eu estou muito feliz e muito feliz também de participar aqui com você, com o teu convite. E queria fechar com esse poema, porque é isso, são palavras para encorajar quem está aí na dúvida e quer realizar esse projeto. Toda arrepiada, toda arrepiada. Oh, maravilhosa. Vamos tirar uma foto? Bom, Vamos? Foto! Ju, como é que a gente se encontra? Eu vou salvar, tá? Colocar o handle. Confirma pra mim como é que a gente se encontra. Quais são os canais? O teu handle. Confirma, minha linda, do é Instagram. julianamarinho.escritora. Melhor, é o melhor lugar pra te É o achar? Tem alguma melhor, outra porque no coisa? próprio Instagram vai ter meu site na bio, né? Vai ter o meu site, então você pode ler a sinopse de todos os livros que eu contei para vocês, vai estar tudo lá, um pouquinho da minha história, alguns depoimentos. Ah, uma coisa que é muito interessante que eu gosto, no meu site tem o book trailer de cada livro, de alguns dos livros, e é como um trailer de filme. Eu mandei fazer um book trailer, então assim, você já tem uma ideia do que são os personagens, do cenário que eu vou narrar, é bem bacana. Maravilhosa, olha, gratidão infinita, porque aqui sua participação, você está bem no projeto, encorajando as pessoas a reescreverem suas histórias, né? Que é a coisa mais potente que a gente pode fazer, eu acho que é ser protagonista, né? Escrevendo Sim, a nossa sim. história. Amei, amei, quero ler tudo, viu? Digo logo. Ô, Ju, Obrigada. obrigada. E olha, era para termos nos encontrado próxima vez, pessoalmente, por favor, em Londres, na Itália, onde Não, mas eu for, acho que viu? agora você vai ter que vir para Torino, né? Porque você já Tenho, tem um débito com a Deb para poder tenho. encontrá-la e agora já tem eu aqui também. Então, Você tem são que ir duas para amigas. visitar as duas. Estou super em falta, eu tenho que ir. Tenho sim, minha linda. Vamos Combinado? tomar essa taça de vinho juntinhas, viu? Isso, exatamente. Beijo grande, muito Beijo, obrigada. maravilhosa. Obrigada, beijo. Tchau.